Bom, e agora a última distribuição que a gente vai ver nessa aula é uma distribuição para uma variável contínua, né, chamada de distribuição F de Snedeker, Fisher ou Fisher-Snedeker, é porque é um confundimento entre os dois pesquisadores, né, que propuseram essa distribuição. Mas quais são as características dela? Ela também, assim como aqui quadrada, é uma distribuição para variáveis que assumem valores apenas na parte positiva da reta real, tá? E a função densidade, né, que rege as probabilidades sobre essa distribuição, tem essa cara, e a única coisa importante aqui para a gente é que essa distribuição ela depende de dois parâmetros, chamados de graus de liberdade. Tá? Essa sigla FDP aqui é função densidade de probabilidade da distribuição F, nesse caso é dada por isso, ela envolve esses dois parâmetros. Tá? Então, ela, diferente daqui quadrada e da T, que tem um parâmetro chamado grau de liberdade, ela tem dois. Aqui está denotado por D1 ou D2, ou pode aparecer V1, V2, mas sempre existe uma indexação para mostrar que são dois parâmetros, um deles é o primeiro, o outro é o segundo. Tá? Aí, quais são as características dessa distribuição? Dependendo da combinação entre os valores desses dois parâmetros, a gente tem uma cara, né, uma forma diferente específica para a distribuição F. Por exemplo, se eu tenho uma F onde os dois graus de liberdade são iguais a 1, eu tenho uma curva que é igual a essa curva preta, que é altamente concentrada em torno de zero e que, por exemplo, é muito raro observar um valor acima de 2 sobre essa distribuição. Se eu pego uma F onde os dois graus de liberdade são iguais a 100, por exemplo, essa curva é cinza, e ele fala que para mim quase a totalidade dos valores prováveis dessa distribuição estão aqui entre 0,5 e aproximadamente, sei lá, 1,8. Entendeu? Então, dependendo da forma da distribuição, dependendo do valor dos dois parâmetros, a gente tem uma forma diferente para a distribuição. Assim como na T, né, aqui quadrado, o grau de liberdade manda na forma da distribuição, aqui também a escolha dos dois parâmetros é quem manda nisso. O que vai ser mais apropriado vai depender em cada caso, dependendo daquilo que você quer modelar, envolvendo essa distribuição. Para a gente, ela vai aparecer quando nós estivermos tratando de testes para comparação de variâncias ou qualquer procedimento que envolva a comparação de variâncias, a distribuição que vai aparecer como referência é essa distribuição F. Por isso que nós estamos estudando ela daqui, tá? E aí, qual é a dificuldade? Assim como nas anteriores, essa função densidade, a gente não consegue usar ela analiticamente para calcular probabilidades com as integrais, por exemplo. E o mais legal, na verdade, né, seria se a gente tivesse uma tabela que generalizasse as probabilidades dependendo das escolhas desses graus de liberdade. Então, existem essas tabelas, mas qual que é o problema aqui quando a gente está usando a distribuição F? É que eu tenho que ter numa tabela a combinação de várias coisas. Por exemplo, para começar ela tem dois parâmetros. Então, suponha que eu quero identificar qual é o valor aqui assim na minha reta, né, que me deixa com uma determinada probabilidade, eu vou chamar essa probabilidade de um número P qualquer, acima dele, né? Então, eu quero uma tabela que me forneça, dados os dois graus de liberdade apropriado para a minha distribuição F, eu quero saber qual é o valorzinho na reta que me deixa com uma probabilidade P acima dele, esse P sendo aqui qualquer número entre 0 e 1, por exemplo, a gente poderia pegar 0,010. Entendeu? Qual que é a dificuldade, então? A gente tem três quantidades para serem tratadas nessa tabela. A combinação dos dois parâmetros, os dois graus de liberdade, e a probabilidade que eu quero acumular acima daquele ponto. Tá? Então, qual vai ser o problema na F? A gente não vai ter uma única tabela, a gente vai ter várias tabelas e elas são feitas dependendo de qual é essa probabilidade acumulada acima do percentil que a gente pode estar interessado, a gente quer. Tá? Então, vocês vão ver lá no SIGA que vocês vão ter acesso a algumas tabelas F, e aí vai ter no cabeçalho de cada uma delas dizendo o seguinte, qual é a probabilidade acima de um determinado valor do qual aquela distribuição trata. E aí as linhas e as colunas das tabelas elas vão trazer para a gente as combinações dos graus de liberdade. Tá? Então aqui está um pedaço da tabela F, cuja probabilidade acumulada acima dos pontos é 10%. Então, vocês vão ver lá, quando vocês acessarem o arquivo, uma tabela que, na verdade, ela tem 5 páginas. Porque eu forneci a tabela da F para uma
limite, né, uma probabilidade unilateral na cauda superior igual a 10%. Eu também disponibilizei uma outra para 5%, 2,5%, 1% e 0,05%. Então, são 5 tabelas no total. Dependendo da probabilidade acima do quantile, né, do percentil que a gente tiver interessado, eu vou ter que usar uma tabela específica para calcular as probabilidades, certo? Então, moral da história é o seguinte: para calcular essas probabilidades com a F, eu tenho que saber qual é a área acima do valor, ou seja, a areazinha na cauda superior, que eu estou interessado em procurar. Se é 10%, essa é a tabela apropriada. E como é que eu olho aqui agora essa questão dos quantis? Para fazer isso, eu vou mostrar para vocês uns exemplos, mas esses números no corpo da tabela, eles nada mais são do que os percentis, os valores na reta, né, na reta X ali no meu eixo horizontal, gerando os valores possíveis dessa variável. Então, só para dar um exemplo, eu vou considerar que eu estou interessado em calcular qual é a probabilidade, qual é o valor acima do qual eu tenho uma probabilidade de 10% numa F que eu tenha, digamos, 1 grau de liberdade como sendo o meu primeiro parâmetro e 2 graus de liberdade como sendo o segundo. Se eu quero saber qual é o valor que me deixa com uma área 10% acima dele, nessa F 1, 2, o primeiro grau de liberdade é na coluna, o segundo é na linha. Então, eu venho na tabela do 10% e na hora que eu cruzar a coluna do 1 com a linha do 2, eu vou ter esse numeral, 8,526. O que isso significa? Bom, eu vou utilizar aqui esse quadro para tentar mostrar para vocês o que é isso que eu estou falando, tá? Então, eu vou supor que eu estou desenhando aqui o gráfico dessa distribuição F, que tem 1 grau de liberdade como sendo o primeiro parâmetro e 2 como sendo o segundo, tá? Ela é assimétrica, assim como aqui quadrada, então eu vou fazer uma curva bastante assimétrica aqui. A tendência é que quando eu aumento muito os valores do x que estão nesse eixo, a densidade ela vem se aproximando do eixo, assim como em qualquer outra distribuição. E a f aqui, na verdade, eu faço ela assim porque ela é só para valores positivos e, em geral, ela é assimétrica, tá? Então, suponha que essa seja especificamente a curva de uma f com 1 grau de liberdade no primeiro parâmetro. Então, eu coloco 1,2 como sendo o grau de liberdade no segundo parâmetro. Deixa eu melhorar esse 2 aqui um pouquinho, só para não ficar muito confuso para a gente depois, tá? Então, é o seguinte, o que está acontecendo? Eu queria encontrar qual era o valor nessa minha distribuição F que me deixava com uma área de 10% acima dele, ou seja, quem é esse valorzinho aqui na reta X, tal que a área acumulada acima dele é 10%. Se eu pegar a tabela da F com a probabilidade unilateral 10%, é só eu localizar então qual é o valorzinho, ó, que me limita essa área de 10% acima dele. É justamente o que eu quero, é só eu pegar a minha tabela da F com 10%. Se a gente voltar lá, estou na tabela da 10%, 1 grau de liberdade é o V1, o primeiro, e o segundo é 2. Então, esse valor está me dizendo que ele é 8,526. Então, é assim que a gente trabalha com essa distribuição F, tá? Se eu tiver interessado, vamos supor que eu fixe essa distribuição F, 1, 2, mas eu quero o valor que me deixa com uma área acima dele, por exemplo, igual a não 10%, mas um outro valor de 5%. Então, certamente, o valor que me limita uma área acima dele igual a 5%, ele vai estar mais na cauda da distribuição do que estava aquele que me limita uma área de 10%, né? Porque quanto menor a área acima do valor, mais distante ali do valor inicial, que é 0, ele vai estar. Então, quem é o valor que me deixa na F12, me deixa com uma probabilidade de 5% acima dele? Para eu encontrar isso, eu teria que ir na tabela da F, cuja probabilidade unilateral ali, ó, na cauda da esquerda, é 5% e não 10%. Então, nesse nosso arquivo, eu tenho essa tabela. Então, eu vou olhar agora quem é esse valor. É só cruzar a coluna do 1 com a linha do 2, que são os graus de liberdade que eu coloquei nesse exemplo específico. A gente vê que é o 18,513, ou seja, se eu quisesse limitar, né, encontrar o valor que apenas 5% das observações de uma F12 seriam maiores ou iguais a ele, esse valor seria o 18,513. Se eu quisesse 10%, seria o 8,526.
certo? Se eu quisesse alguma outra probabilidade, eu teria que olhar na tabela apropriada. A gente tem para alguns desses, o 2,5%, 1%, 0,5%, se eu não me engano. Se fosse o caso, bastaria eu trocar a tabela. Se eu troco os parâmetros, os graus de liberdade, então, na verdade, eu tenho que... Aí vai trocar tudo, né? Não basta trocar só a tabela. Você tem que olhar na tabela daquela probabilidade que você quer, apropriada, e fazer o cruzamento das linhas e colunas apropriadas para esse caso. Então, eu fiz aqui um outro desenho. Suponho que eu quero saber na distribuição F, que tem 10 graus de liberdade como sendo o primeiro parâmetro e 11 no segundo, quem é o valor que me deixa com uma área acima dele de 1%. Então, o que eu tenho que fazer? Nas tabelas F que a gente tem, se eu tiver aquela cuja probabilidade unilateral é 1%, e eu tenho, basta eu cruzar. O primeiro parâmetro é 10, o segundo é 11, esse valor é o 4,539. Então, isso seria o 4,539. Certo? Se eu mudo a probabilidade aqui para cima, eu coloco uma outra distribuição, um outro valor, sei lá, se eu colocar qual é o que me deixa com uma área acima dele de 5%, eu pegaria essa áreazinha toda aqui agora para mim, e eu teria que fazer qual que é a diferença. Eu vou ter que ir na tabela da F 5%, né? 2,5%, 5%, cruzar a coluna do 10 com a linha do 11, e esse valor vai dar 2,854. Então, seria o valor tal que 5% das observações de uma F1011. Então, acima deles é o 254. Aquele que só 1% está é 4,539. Tá? Então, é assim que a gente olha as probabilidades. E a notação que eu vou usar é sempre isso. Por exemplo, isso que está em verde, eu estou falando que a probabilidade de uma variável que tem distribuição F com esses parâmetros, 10 o primeiro e 11 o segundo, está acima de 2,854, ela é de 0,05, certo? E é isso que a gente consegue calcular com a F, e em algum momento ela vai ser apropriada, vai ser necessária para a gente fazer alguns estudos, alguns testes específicos. Desculpem aqui pela letra que ficou bastante embolado, mas eu acho que deixou um pouco claro para vocês como é que funciona, tá certo? Então, eu deixei alguns exercícios adicionais aqui para vocês trabalharem com essas distribuições, tá? E eu espero que sejam úteis. Eu posso ajudar na aula síncrona, caso vocês não consigam desenvolver, mas tentem pegar e realizar esses exercícios aqui, porque a gente, estando familiares com o manuseamento dessas tabelas, né, a gente vai se dar melhor no resto do conteúdo, tá certo? Aí, aqui eu acabo essa primeira parte de revisão de distribuições contínuas, e isso vai ser assunto, né, tanto a normal, a T, a Q quadrado e a F, de uma tarefa que eu vou lançar no SIGA-A, valendo 5 pontos. Então, vai ter alguns exercícios tipo esse para vocês responderem lá no questionário, e só para garantir que todo mundo tenha estudado isso, que é muito importante para a gente dar sequência depois e facilitar o entendimento das conclusões dos testes de hipótese que a gente vai começar a estudar. Tá certo? Então, até mais, bons estudos para vocês.